Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Se vós me conheceis, conhecereis também o meu Pai. E desde agora o conheceis e o vistes. Disse Felipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus respondeu: Há tanto tempo estou convosco, e não me conheces, Felipe? Quem me viu, viu o Pai. Como é que tu dizes: Mostra-me o Pai? Não acreditais que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas é o Pai que, permanecendo em mim, realiza suas obras. Acreditai-me, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Acreditai, ao menos, por causa destas mesmas obras. Em verdade vos digo, quem acredita em mim fará as obras que eu faço, e fará ainda maiores do que estas, pois eu vou para o Pai. E o que pedirdes em meu nome, eu o realizarei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes algo em meu nome, eu os realizarei. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem. No Evangelho de hoje, sempre escutando o Evangelho de São João, nós já depois da última ceia, lava-pés, Jesus começa um discurso de despedida e no texto de hoje ele começa dizendo assim, sempre aos seus discípulos: Se vós me conhecesseis, conheceríeis também o meu Pai, e desde agora o conheceis e o vistes. Ver o Pai, o conheceis e o vistes. Ora, quem é que eles estão vendo? Estão vendo Jesus? Então Jesus, agora, depois de ter dito assim que ele e o Pai são um, depois de dizer assim, vocês têm fé em Deus, tenham fé em mim, agora ele está dizendo, se vocês querem conhecer o Pai e ver o Pai, vocês conhecendo a mim e vendo a mim, o Filho, Jesus, vocês estão conhecendo e vendo o Pai. Deus ninguém jamais o viu, mas próprio o Filho de Deus nos revelou quem é Deus. Queremos conhecer o Pai? Conheçamos Jesus. Queremos ver o Pai? Vejamos Jesus. Ora, Felipe vai dizer assim, Senhor, mostra-nos o Pai e isto nos basta. Senhor, mostra-nos o Pai. Parece o desejo de Moisés do Antigo Testamento, o desejo de ver Deus. Se diz na tradição bíblica que ninguém podia ver a Deus e continuar vivo. Os apóstolos tiveram esse privilégio, viram Deus em Jesus, viram Jesus, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, e continuaram vivos. Aquilo que é o desejo do Antigo Testamento. Ora, caríssimos, a resposta de Jesus a Filipe nos ajuda a compreender a sua identidade. Há tanto tempo estou convosco e não me conheces, Filipe? Quem me viu, viu o Pai. Como é que você diz então, mostra-me o Pai? Mostra-nos. Se você de fato acreditasse, você acreditaria que quem me vê está vendo o Pai. Ora, talvez, meus caros, é um desafio para nós no nosso caminho de fé, acreditar em um Deus tão próximo. Sabe, quando nós imaginamos uma autoridade, nós pensamos que a autoridade é uma pessoa distante. E agora você pensa, se essa autoridade é a máxima da autoridade, é Deus, então, um Deus totalmente transcendente, o Deus que é pensado, não é assim que nós pensamos e representamos Deus, Deus que é circundado de anjos e santos e não em meio aos pobres e pecadores. E em Jesus, o que Deus faz? A acusação que fazem contra Jesus dos evangelhos é isso, porque ele come com os pecadores, acolhe os pecadores. Então Jesus inverte a nossa imagem de Deus, um Deus que escolhe aquilo que é perdido. Mas já no Antigo Testamento era assim.
O apóstolo Paulo, quando perguntam para ele o porquê que Deus escolhe a ele, ou ele mesmo falando da sua vocação, ele vai dizer assim: Deus não encontrou alguém pior do que eu, e para mostrar que é graça dele, ele escolheu a mim. São Francisco também, quando Frei Maceu, em um diálogo com ele, vai dizer assim: por que a ti, Francisco? Por que a ti? Francisco sabe que não era considerado um homem belo, baixinho, 1,53 m, e Maceu vai ter a coragem de dizer assim, porque tendo pessoas mais bonitas, mais brilhantes, mais inteligentes, Francisco se diz ignorante, por que Deus vai escolher a ti? Aí Francisco vai dizer assim, para mostrar que é graça dele, porque não escolheu com base em nenhum mérito, porque ele escolheu o que tinha de pior, para mostrar que é graça do Senhor. Isso serve muito para avaliar a graça que nós recebemos na nossa vida, né? Quando nós falamos da nossa vocação, quando falamos, nesse domingo passado foi o domingo do Bom Pastor, o domingo das vocações, então, que na verdade Deus poderia escolher pessoas muito melhor do que eu para desenvolver o ministério que faço, mas se escolheu a mim é porque quis manifestar a sua graça, e que isso deve ser muito uma consciência de todos nós que trabalhamos para a evangelização. Somos escolhidos não porque somos os melhores, mas porque é graça de Deus. Ora, esse modo de Deus agir já no Antigo Testamento, se nós pensamos na escolha de tantos personagens, ele é potencializado em Jesus. Jesus nos mostra esse Deus cheio de compaixão e misericórdia, na sua plenitude de amor e compaixão. Um Deus que se compadece, um Deus que não rejeita de estar com a pessoa que tem necessidade. Se diz, sabe, que em todos nós assimilamos muito um conceito desde a nossa infância, porque tantas vezes os nossos pais reforçam isso em nós, que se você faz o bem, você recebe o presente, se você não faz, você é punido. Então, nós criamos em nós esta imagem de que nós só recebemos alguma coisa se merecemos. Isso nós transferimos na nossa relação para com Deus. E a relação para com Deus é a relação de graça. Ele é um Deus totalmente gratuito, um Deus que nos dá com gratuidade e não porque nós merecemos. Quem de nós pode ter a arrogância de pensar que merece alguma coisa de Deus? Então, Jesus nos mostra essa plenitude da graça e da verdade. Então, é um Deus cheio de misericórdia que vem ao nosso encontro. E conclui o evangelho de hoje dizendo: em verdade vos digo, quem acredita em mim fará as obras que eu faço e fará ainda maiores do que estas. Pois eu vou para o Pai, e o que pedirdes em meu nome eu o realizarei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes algo em meu nome, eu o realizarei. Peçamos, irmãos. Às vezes os nossos pedidos são inconsequentes, às vezes não sabemos o que devemos pedir, mas pior que pedir de modo errado, pior que rezar de modo errado é não rezar. É a frequência na oração e a palavra de Deus, sobretudo, que vai transformando o nosso coração em um coração de discípulo. Um bom dia para todos vocês. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Paz.